Romanos capítulo de número 3. Nós estamos começando uma série nova de mensagens hoje. E essa série de mensagens diz respeito à transmissão para os irmãos, para a igreja, os 5 pilares nos quais a nossa fé, a fé reformada, se baseia. E nós procuraremos passar isso para os irmãos de modo mais light e mais popular possível, sem muito apego acadêmico e teológico, porque não queremos causar constrangimento e nem dano a quem quer que seja, mas o objetivo é deixar claro para os irmãos aquilo que nós cremos e pelo que nós batalhamos. Afinal de contas, que fé nós professamos, em que nós cremos, o que nós esperamos. E enquanto esperamos, o que fazemos no serviço prestado a esse nosso Senhor maravilhoso. Desses 5 pontos, esses 5 pontos da nossa fé, o primeiro deles diz respeito à total depravação do ser humano. Todo homem é pecador. E isso não são palavras minhas. Tanto que eu quero que os irmãos, uma vez abertas as Bíblias em Romanos capítulo 3, leiam comigo aí o versículo de número 23. Amém? O que diz Romanos capítulo 3, versículo 23? Amém? Pois todos... Vamos lá, todos juntos? Pois todos e carecem da glória de Deus. Muito pequeno. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos dizer juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém, amados? Vamos ver se a memória está boa? Romanos 3, 23, então, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém, queridos. Se todos pecaram, e quem está dizendo que todos pecaram não sou eu, e também não é você, mas é a palavra de Deus que está dizendo, e nós cremos que essa palavra realmente é de Deus, e se ela é de Deus, ela não falha, porque Deus é perfeito. Então nós entendemos que todo homem é pecador. Amém, amados? Todo homem é pecador. O rei Davi diz no Salmo que ele nasceu em pecado lhe concebeu sua mãe. Ora, o que um bebê fez para já no feto da mãe, ou já como um feto, ou seja, ainda na barriga da mãe, já poder ser considerado um pecador. Afinal de contas, qual foi o crime, qual foi o delito que a criança cometeu, antes mesmo de nascer? Evidentemente nenhum. O que o salmista estava querendo dizer é que essa natureza pecaminosa é passada a todos nós pelo simples fato de sermos humanos. Amém, amados? Não vamos confundir total depravação, que é o que nós estamos pregando aqui hoje, com absoluta depravação. Quando a gente diz total depravação, ou depravação total, a gente não está querendo dizer com isso que homem nenhum possa praticar o bem. É claro que existem pessoas bondosas. É claro que em todos os seres humanos que estão nesse mundo, são observadas obras de bondade. Vocês que veem muita televisão, devem ter visto que ultimamente está bombando aí pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, um filme encenado pelo ator brasileiro Wagner Moura. Ele está representando, ele está fazendo o papel daquele narcotraficante colombiano Pablo Escobar, que morreu alguns anos atrás, a polícia matou, ou foi outros traficantes que mataram, não sei, considerado até hoje o maior traficante da história.
Um homem extremamente mau, extremamente cruel, matou milhares de pessoas para que seu negócio prosperasse e vendesse ainda mais droga, fora a quantidade de gente que ele matou indiretamente só com a própria droga, né? Quem tem uma pessoa usuária de droga em casa ou já teve, sabe do que a gente está falando. A devastação que aquilo vai provocar numa família. E a gente pode pensar, esse homem é o cão. Não, ele ainda não é o cão. Pode acreditar que o cão é pior do que ele. Esse sim é um ser completamente depravado. O ser humano é apenas adepto, dado a uma total depravação. São vistos atos de bondades num elemento desse que, por mais cruel que seja, construiu escolas, sustentou creches, deu de comer a gente pobre e necessitada. Tudo isso era coisa que aquele traficante perigoso, matador de gente fazia. Quer dizer, um elemento extremamente maldoso, mas que tinha lampejos de práticas de boas obras. Agora imagine eu e você, que não somos traficantes, que nunca assassinamos ninguém, e nem nunca vamos assassinar também, não é verdade? Que dirá nós comparado a um camarada daquele? Quantos atos de bondade nós temos sido capazes de fazer ao longo desses anos de vida nossos aí? Ah, pastor, mas nós somos crentes. O que tem de crente ruim aí não está no gibi. Glória a Deus que aqui não tem nenhum, não. Independente disso, o que tem de gente que não é crente, não professa fé em nada, não crê no Senhor Jesus, não obedece à palavra de Deus, mas é um cidadão de bem, que pratica lá seus atos de bondade também. Ajuda creches, orfanatos, casas de recuperação de dependentes químicos, dá esmola para cego, socorre o necessitado. Tudo isso ainda que sem ter nenhum temor de Deus em si. Então, quando nós estamos falando dessa total depravação, nós não estamos aqui dizendo que o ser humano, então, não pratique nada de bom. Sim, ele pratica coisas boas também. Quando nós tratamos dessa total depravação, nós estamos nos referindo à possibilidade de relacionamento, e relacionamento no mínimo possível de um pé de igualdade entre um Deus santo, extremamente bondoso, misericordioso, amoroso, e esse ser humano, nós, essa criatura decaída em virtude do pecado, acerca da qual nós entendemos ser totalmente depravado, esse que a Bíblia mesmo chama de pecador, porque todos pecaram e entenderam. Voltamos para, ainda aí no capítulo 3 de Romanos, os versículos de 9 até o 12. Olhem o que diz. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de quê? Versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Queridos, diante de uma explanação tão direta, ao mesmo tempo tão sincera e também tão assustadora, o que dizer de nós mesmos? Eu preciso insistir mais uma vez. O que nós estamos estudando, o que nós estamos pregando aqui hoje, diz respeito aos relacionamentos entre nós e Deus. Amém? No versículo 9, o apóstolo está fazendo um comparativo, ele sendo judeu,
vindo de um povo que tinha uma lei, que aguardava um Salvador, porque havia uma promessa nas Escrituras dessa lei, que um Salvador viria, e um outro povo, um povo gentil, que não tinha lei nenhuma, não esperava Salvador nenhum. E ele está dizendo, nós temos alguma vantagem com relação a esse outro povo? Ele diz, não, de modo algum, não temos. Porque tanto um quanto o outro, ou seja, como vai dizer lá no versículo 23 que a gente acabou de ler, porque todos o quê? Todos pecaram. Todos pecaram. Igualmente, todos carecem da glória de Deus. Todos completamente carentes da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fosse esse agir gracioso dele, não fosse a glória dele derramada sobre nós, vinda a nós, e nós estaríamos tão perdidos quanto sempre estivemos antes de dar o mínimo de ouvido à palavra do Senhor. Versículo de número 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Amados, apenas nesse versículo 10, nós já temos 2 argumentos para conversar até o dia amanhecer. Primeiro, o que está sendo abordado aqui não é algo que o apóstolo Paulo tenha inventado. Não é algo que eu esteja inventando. Não é algo que nenhum de nós aqui inventou. Não é uma ideia que algum homem, algum dia, em algum lugar teve. Mas está sendo justificado mediante emprego de palavra de Deus. Amém? Como está escrito. Isso é escritura sagrada. Isso é palavra do Senhor. Não é invenção de homem. E eu não estou falando aqui de ateus, não. O ateu não é obrigado a crer nisso aqui mesmo, não. Eu estou falando de crentes. Eu estou falando de pessoas que você pergunta, ei, você acredita em Deus? Sim, acredito. Ei, você sabe quem é Jesus? Sei. Você crê que ele morreu e ressuscitou? Creio. Você crê que ele está no céu preparando moradas para nós? Creio. E você quer ir morar numa dessas moradas que ele está preparando para nós? Quero. Não obstante, rasga, pisa em cima, cospe nessa palavra. Como se de repente nada tivesse escrito, coisa nenhuma. Não existe para esses homens instrução nenhuma da parte de Deus. Ao ponto de cometerem a loucura de cada um, então, crer da maneira que acha mais conveniente. Eu já me deparei com pessoas, irmãos meus de fé, que dizem mesmo, eu não acredito nisso aí desse jeito, não. Ah, para mim isso é assim. Meu amigo, para você pode ser o que você quiser. O que importa para nós é o que a palavra está dizendo, o que você pensa, o que você gosta, o que você prefere. Pouco importa. Isso não vai mover Deus 1 milímetro para lá e nem para cá. Deus continua sendo Deus. E sua palavra continua sendo sua palavra. Quando você se deparar com essa instrução aqui na palavra de Deus, está escrito, meu amado irmão, minha amada irmã, baixe a cabeça e respeite em nome de Jesus. Está escrito, está deliberado, está determinado. E não está determinado pelo rei, pelo governador, nem pelo presidente, não. Está determinado por Deus. Amém, amados? Então, logo para a gente começar essa conversa, é como está escrito. E se está escrito é porque Deus está falando. E o que é que ele está falando? Não há justo, nenhum sequer. E agora a gente se pega numa sinuca de bico que não é brincadeira. Uai, pastor, então o que é que nós estamos fazendo aqui? Opa, chegamos no ponto. Então agora nós começamos a organizar esse negócio para poder conversar. É aí que está, amados. Nenhum homem
ou a produção de sua justiça, pode se considerar merecedor de qualquer favor de Deus, ou pode se considerar um ajudador de Deus em virtude dos seus próprios atos de justiça. Impossível! Isaías capítulo 64, versículo 6, ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Palavras do profeta Isaías. Se você não decorou, decore aí, capítulo 64, versículo 6. Deixa eu tentar ilustrar para você aqui o que é um trapo de imundícia. Um cidadão considerado imundo naqueles tempos era, por exemplo, um portador de lepra, a hanseníase dos nossos dias, algo muito parecido, pelo menos. E o camarada usava aqueles panos para tampar aquela ferida. Imagina que coisa horrenda. Aqueles trapos que usava como uma espécie de curativo. E se você levar em conta que uma pessoa imunda não podia nem andar no meio da cidade junto com os outros, porque se ela sentasse num lugar e depois você fosse sentasse no mesmo lugar que ela sentou, você já era imundo. Se vocês encostassem um no outro acidentalmente, pronto, você também já estava considerado imundo, tinha que passar um tempo fora da cidade se purificando. Agora você imagina os trapos que enrolavam aquela ferida. Não se tem conhecimento de algo tão imundo, tão podre. Obrigado, pastor Cássio. Não se tem conhecimento de algo tão horrendo, tão nojento. E é o que o profeta Isaías está dizendo. Todas as nossas justiças para Deus são como trapos de imundícia. Diante da justiça divina, a nossa justiça é menos do que nada. Estão entendendo, amados? Estão compreendendo, queridos? Amém? Então está escrito, Deus está dizendo, não há justo, nenhum sequer. Mas pastor, eu conheço um pessoal, até gente boa, glória a Deus, eu também. Conheço uma meia dúzia de gente que são gente bacana, gente fina, gente legal, gente educada, gente mansa, gente prudente. Mas nós estamos fazendo uma referência à justiça divina. O Senhor chega a falar isso para os seus discípulos: se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, de nada vai adiantar vocês andarem comigo, ser meus discípulos, dizerem que são cristãos. A nossa justiça precisa exceder em muito os meros atos de religiosidade. Vou ao culto no domingo, crentão. Não, mas eu vou domingo e vou quinta também. Maravilha, você tinha que ir toda semana. E ainda assim, isso não seriam atos de justiça. De jeito nenhum. Compatíveis com a justiça de Deus. Com aquele que nós somos chamados para imitar. A palavra chama, Jesus nos chama para sermos imitadores dele. Imitai as minhas obras. Paulo é imitador de Cristo e está chamando os discípulos para serem imitadores dele também. E a palavra está sendo taxativa, amados. Não há justo, nenhum sequer. Glória a Deus, amados, porque nós ainda vamos ver mais para frente um pouquinho. Um outro ponto, já um subponto dos nossos pilares de fé, a justificação. Amém? Diga assim: justificados. Diga: eu sou justificado. Glória a Deus. Justificação é o ato de tornar justo aquele que era injusto. Não há justo, nenhum sequer, nenhum de nós é justo, mas o Senhor, Ele é justificador.
E por meio de seu sacrifício na cruz do Calvário, o lavar de nossos pecados com aquele sangue precioso, ele nos justifica. Amém, amados? Entenda uma coisa, amado. Você não foi ao trabalho, não irá ao trabalho amanhã. Faltou ao trabalho. O que vai acontecer com você quando vier o pagamento? Um dia cortado, não é isso? É assim ou não é? Você não trabalhou. Mas aí você vai lá e explica. Não, eu não vim porque o despertador não tocou. Está justificada a sua falta? Não está. Você até explicou, né? O meu passarinho fugiu com gaiola e tudo. Saiu voando com a gaiola. Está explicado? Tá, mas justifica? Não. Mas você amanheceu doente. Foi lá ao hospital, se tratou, tomou uma lapa de uma injeção, o médico te deu um papelzinho assinado e com um carimbo. Pá! Agora o seu dia, a sua falta está justificada. É esse carimbo, essa assinatura do Senhor Jesus que está sobre sua vida para fazer de você injusto, agora justo, justificado por Ele e não por nossos atos de bondade, sejam eles quais forem. Amém, amados? Seguindo adiante, o versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como assim? Verdade pura. Olha, queridos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amados do bondoso Deus, quando a palavra está dizendo, como está escrito, a palavra está dizendo que não há quem entenda, a palavra está deixando claro que para esse entendimento se tornar possível, aquele que nos vai fazer entendidos precisa agir. A palavra de Deus diz que Ele nos dá o seu Espírito. No momento em que cremos, Ele nos dá o Espírito. Só se entende as coisas do Espírito por meio do Espírito. Por meio da carne, as coisas do Espírito são loucura. O que o Evangelho está chamando você para fazer? Amar o inimigo. Se o adversário fizer você caminhar uma milha com ele, caminhe logo duas. Se ele te der uma bufetada de um lado, vire o outro para ele bater de novo. Tu quer fazer isso? Tu gosta de fazer isso? Qual é o prazer que você tem amando o seu inimigo? O inimigo tem sede, você vai lá dar uma aguinha para ele sem veneno. Se ele tiver fome, você vai lá levar um dicomezinho para ele, você vai fazer isso com satisfação? Sim ou não? Mas não vai de jeito nenhum, porque o que você quer fazer com o seu inimigo? É ou não é? Dá uma pisadinha só na goela dele assim, só um pouquinho, né? Um paninho de facão no lombo, né, Zimar? Já que matar não é legal, pelo menos para ficar assim o carimbo no lombo dele, Tramontina Brasil, né? Esse é o desejo do nosso coração. Isso é o que nós queremos fazer. Nós não entendemos as coisas do Espírito porque nós andamos na carne, nós somos seres de carne e osso ainda. Se o Senhor não colocar nesse corpinho de carne e osso aqui o seu Espírito Santo, as coisas do Espírito não vão ser entendidas e muito menos praticadas, porque nós não temos a menor condição para isso. Precisamos ser sinceros, verdadeiros, não podemos ser hipócritas. Pastor, não dou conta de fazer essas coisas que a Bíblia manda, não. E eu também não é só você. Então você ganhou um amigo, um companheiro.
Então, como é que a gente faz, pastor? No Espírito Santo. E aí, onde é que a gente arranja? Não, a gente não arranja, não. O Senhor simplesmente dá. Amém, amados? Amém, queridos? Entendendo as Escrituras. Pedacinho de comentário aqui para enriquecê-los em nome de Jesus. Uma parábola nos evangelhos sinóticos, bem pequenininha, muito interessante, que diz que pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Quem é o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra, se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Não é? Pelo menos os pais com juízo, né? Não sei que seja um pai muito malvado. Então, se nós que somos maus, diz a parábola lá, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá? Aí dá uma paradinha aqui. Aí vocês vão ligar a televisão. Lembra agora de minha irmã Sebastiana ali. Aí você vai ver pregador lá usando essa parábola, aquele filho do Satanás, e tem muito, bem uns 1000 aí, você pode escolher o canal. O infame está usando essa parábola para arrancar dinheiro do povo. Então você vai bater e abrir-se-vos-á, pedir, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque você vai dar uma oferta muito grande para aquele vagabundo lá, aí segundo ele, Deus vai abrir a janela do céu, vai despejar dinheiro na tua cabeça também. Bando de ladrão, covarde, vagabundo, bandido, sem vergonha, diabólicos, satânicos, esses camaradas, todos eles, sem exceção, todos que vocês veem com esse tipo de pregação, na televisão, na internet, em alguma igreja que tu visitar por aí, cambada de bandido. Esse texto não está falando de dinheiro, esse texto não está falando de nada material. É uma receita de ponta a ponta, infalível, para que você peça a Deus o maior dos patrimônios que Ele pode te dar. Você lê a parábola novamente e no final você vai ver. Se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o Pai do céu? Não vos dará semelhantemente o Espírito Santo? Estão entendendo, amados? Não existe nada mais valioso que você possa adquirir nesse planetinha velho aqui, não. Você pode ter o que você quiser. Ser o homem mais rico do Piauí, igual o Vicente Claudino. Ou um dos mais ricos do mundo, igual o Bill Gates. Você pode ser quem você for. Se você não tiver o Espírito Santo, você não é nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Receber o Espírito Santo é a maior dádiva que uma pessoa pode contemplar. E é disso que o texto está falando. Porque uma vez tendo o Espírito Santo, você verdadeiramente vai compreender as coisas de Deus. E o que está dito aqui no versículo 11, não há quem entenda. Opa, realmente não há. Não tendo o Espírito Santo, não entende mesmo. A partir do momento que o tenha, entende e entende bem. E consegue colocar em prática, consegue viver, consegue fazer todas essas coisas. Amém, amados? Não há quem busque a Deus. Nos início desse século aí, 2001, 2002, explodiu em vendas uma série de livros. Primeiro era Caçadores de Deus, bastante interessante, uma teologia que prende bem, uma ideia que prende bem a cabeça, o juízo da pessoa. E eu me lembro que eu comecei a ler aquele negócio, mas não terminei, porque logo a gente se desiludiu com bastante filosófico, mas nada espiritual. Porque apresenta um homem desesperado na busca de um Deus, e isso é uma utopia inexistente. Uma utopia, melhor dizendo. Nós não procuramos Deus porque nós queremos Deus. Nós procuramos solução para nossos problemas. Se a barriga está doendo, a gente vai orar querendo que a barriga pare de doer.
se a dor é no dente, a semana passada a minha era no pé. Aí o doutor Nonato Lopes ali me receitou um remedinho que fez bem. Nós queremos nos ver livres do problema que nos perturba. Não vivemos caçando Deus. O homem não procura Deus coisa nenhuma. O homem procura conforto, vitória, sucesso, fama, poder, riqueza, conforto. Isso nós procuramos, e procuramos insistentemente. E eu preciso confessar para você que, inclusive, eu procuro também. Não procuro com o mesmo gás que outros tempos, não. Mas também já vou chegando à conclusão de que é uma grande perda de tempo, porque não vamos encontrar sossego aqui, não. O texto está dizendo que não há quem busque a Deus, porque o homem não busca a Deus, o homem não quer intimidade com Deus, o homem não quer saber de Deus, ele não quer papo com Deus. O Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, traz isso muito bem, explicando nos 3 primeiros capítulos, que o julgamento é esse, ou a condenação é essa, que a verdadeira luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós temos a mania de dizer, eu encontrei com Jesus, eu encontrei Jesus, eu aceitei Jesus. Meus amados, como eu encontrei Jesus, até onde me consta, foi Ele que me encontrou. Quem estava perdido era eu e não ele. Vocês estão compreendendo, meus amados? Você está compreendendo o tamanho do privilégio que cai sobre a tua cabeça aqui hoje? Você não está aqui por acaso. Você é um escolhido do Senhor. Se você for olhar direitinho para dentro da sua vida, alguns irmãos aqui não sabem nem por que vieram aqui hoje. Só sabem que vieram. Estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Pode estar se perguntando, afinal de contas, como é que é esse negócio, rapaz? O que eu estou fazendo aqui mesmo? Isso aqui vai dar no que mesmo, hein? Qual é a vantagem desse negócio aqui? Não vi vantagem até agora. Será que eu vou ver alguma? Olha, querido, o que você está ouvindo aqui hoje não tem preço. Você está ouvindo palavras de vida eterna. Amém, querido? Eu não posso garantir que alguma doença que você tenha vá desaparecer. Embora eu tenha fé, eu creia num Deus poderoso que pode te curar. Amém, amado? Eu não tenho nenhuma garantia de que o problema financeiro que você tem vai desaparecer. Talvez até piore, não sei. Agora eu tenho fé, eu creio num Deus poderoso que muda a realidade de pessoas. Amém, queridos? Pode ser que ele faça, pode ser que não. Agora, amado irmão, amada irmã, embora eu não creia se o problema afetivo, a briga, o conflito que você está vivendo vai desaparecer, uma garantia eu posso te dar. Esse Deus, acerca do qual nós estamos falando, é um Deus verdadeiro. Ele não é um Deus de barro, nem de gesso, nem de pedra, nem de ouro, nem de coisa nenhuma. Ele é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, e é um Deus vivo que pode dar vida também. E Ele remove o pecado da tua vida e te transforma num ser pecador e condenado ao inferno, num ser lavado e remido pelo sangue dele mesmo e um santo morador do céu. Amém, querido? Você pode crer nisso? Essa garantia eu posso te dar. Mas como, pastor? Quem é você? Eu não sou ninguém, mas eu estou falando de uma palavra, de um Deus poderoso que sim, esse é alguém. E essa palavra é viva e eficaz. Amém, queridos? Creia nisso em nome de Jesus. Não há quem busque a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, Jesus tem um diálogo com uma certa mulher samaritana. E no final desse diálogo, o Senhor deixa claro uma situação como essa, já que aquela mulher vai perguntar onde é que é o lugar certo de adorar a Deus. É aqui, em Samaria, é lá em Jerusalém? Uns dizem que é lá, outros dizem que é cá. A resposta do Senhor é muito direta.
Nem lá, nem cá. Não existe lugar de adorar a Deus. O lugar, se existisse um lugar que não pode ser chamado de lugar, é a tua vida. Você adora Ele com a tua vida. Aonde? Em todos os lugares que tu tiver. Que hora? Às 24 horas do dia, os 7 dias da semana, o tempo todo. Amém, amados? Lá em João 4, 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para adoradores. Para quem é que procura quem? O Pai do céu. Deus é quem procura esses adoradores. Não somos nós que saímos por aí procurando Deus. Amém? Parece que você está meio assustado. Está todo mundo aí? Glória a Deus. Amém. Alguém está meio abalado com essa história? Parece que alguém andou procurando Deus muito. Glória a Deus, porque acabou essa procura. Ele te encontrou. De tanto tu procurar Ele e não achar, Ele te achou. Amém? Glória a Deus. Isso é palavra de Deus, amados. E é necessário que essa palavra de Deus fale mais alto aos nossos corações do que as palavras dos homens. As palavras religiosas são apenas palavras religiosas, apenas religião, que não necessariamente reflete a vontade de Deus. Versículo de número 12, para a gente encerrar. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Todos que a palavra está dizendo aqui são todos, não são alguns. Todos se extraviaram. Todos perdidos em virtude da nossa natureza pecaminosa. Natureza essa que nós herdamos. Não pedimos para ninguém, mas ganhamos. Todos perdidos. Todos inúteis, todos apegados e amigos do mal, e não do bem. Lamentavelmente, não. Glória a Deus, amados, que nós não estamos sem esperança. Nós não estamos largados, porque quem nos procura é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Amém, queridos? Aquele acerca do qual o salmista diz que os olhos dele percorrem toda a terra, que não há nada oculto aos seus olhos, que não há nada que façamos que possa ser escondido dele. Você crê nisso, meu amado irmão? Você crê nisso, minha amada irmã? Esse Deus maravilhoso já te viu. Os olhos dele estão sobre você. Você está aqui porque ele te escolheu, amado. Agora, você está ouvindo uma palavra que liberta, uma palavra que transforma. Não pegue essa palavra e coloque numa gavetinha trancada no fundo do coração, como quem faz com a Bíblia. Aí você está aqui hoje com a sua Bíblia. Alguns estão com a Bíblia no celular, já não estão mais nem aí para o livro. Vai chegar em casa, chega em casa, sapato doendo, machucando o pé, entra, rebola logo a Bíblia de longe. Quando é domingo que vem, na hora de pegar, não lembra mais nem onde foi que ela caiu. Não, é uma palavra para ser colocada em prática. É para ser praticada de verdade. Receba essa palavra em nome de Jesus e viva essa palavra. Você nasceu para uma nova vida. Agora é preciso que você cresça nessa nova vida que Deus te deu. Amém, queridos? Amém de verdade? Para que vocês tenham uma semana abençoada. Efésios capítulo 2, versículo 5, que nós vamos estudar mais ao longo dessa série, diz que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, amados? Amém mesmo?
Você pode crer nisso? Nosso Senhor, infinito em bondade e misericórdia, todo-poderoso, nos salva, sendo nós pecadores. Ele vem a nós, sendo nós seres reprovados. Como ele mesmo diz no início do Evangelho, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Ele veio, foi para mim, foi para você mesmo. É para nós que o Senhor tem realizado grande obra de redenção. Amém, queridos? Glória a Deus. Creia nisso e tome posse dessa bênção, tome posse dessa salvação, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.